Nota Paraná ainda gera dúvidas. Cresce a procura por emissão de passaportes do Paraná. Prazo para quem pretende concorrer às eleições de 2016 está acabando. Projeto organizado por escoteiros serve de exemplo para curitibanos. Equipe paranaense de punhobol se prepara para o Mundial. Projetos de incentivo à leitura ganham destaque na capital paranaense. Começa agora o Jornal Comunicário. Boa noite. Boa noite. Você já colocou o CPF na nota? O projeto foi implementado há 2 meses pelo governo estadual e é uma das alternativas para evitar a sonegação de impostos. Mas os consumidores sabem qual é a importância dessa proposta? Vai querer CPF na nota? Não. Por desconhecimento da real finalidade da Nota Paraná, muitas pessoas ainda não aderiram ao programa. O economista explica qual é a real intenção do governo. A principal intenção dele não é fazer controle. O controle é uma consequência, mas ele quer fazer mais arrecadação. Como é que ele consegue fazer arrecadação e impedir sonegação de impostos? Forçando a população a pedir nota, estimulando a população a pedir nota. A Nota Paraná foi implementada em 3 de agosto pelo governo estadual a fim de evitar a sonegação de impostos e também a concorrência desleal entre os comerciantes. Em pouco mais de um mês, mais de 200 mil estabelecimentos já aderiram à proposta. Desde sua implementação, mais de 400 mil pessoas já se cadastraram no programa. Com a nota fica mais difícil, porque o governo vai ter um controle sobre tudo que você gasta. Não tem como você dizer, por exemplo, que você gastou lá, 15 mil ao mês, sendo que de nota você teve 20 mil. Fica difícil. A auxiliar de venda Sônia acredita que colocar o CPF na nota não é um problema. Eu acho que é uma garantia, tanto para o consumidor, hoje em dia, e também isso resolve vamos dizer assim, o quanto eu gasto por mês. Eu acho que é uma boa. Eu acho que isso não vai impedir em nada a gente dando o CPF da gente. Os comerciantes afirmam que os consumidores vêm aos poucos se cadastrando no projeto. A gente tem bastante gente pedindo a nota. Claro que tem clientes que não pedem, mas a procura é bastante. Concessionárias de pedágio podem ser obrigadas a emitir nota a motoristas. As informações são da repórter Thaís Cunha. As empresas concessionárias de pedágio que operam no Anel de Integração do Paraná podem ser obrigadas a emitir nota ou cupom fiscal aos consumidores. É isso que prevê o projeto proposto pelo deputado Paranhos no último dia 14 de setembro na Alep. A medida também visa o cumprimento da legislação, já que em 2010 o Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita Federal regulamentassem a emissão de cupom fiscal pelas concessionárias de rodovias. Mesmo em época de crise, com a chegada das férias, a procura pelo passaporte aumentou no estado do Paraná. Veja agora as mudanças para sua retirada e como isso interfere na vida do consumidor. Com alterações na sua validade e reforço na segurança, o novo passaporte passou a custar R$ 257,25 desde julho deste ano. Então o que acontece? Foi necessário esse reajuste até por motivos econômicos. Os insumos ficam mais caros, a mão de obra fica mais cara, então foi necessário esse reajuste. O segundo motivo que justifica esse aumento foram algumas mudanças de tecnologias, né? Então foi inserido uma nova forma de leitura do chip que é muito mais difícil de estar sendo hackeado ou clonado, e com isso houve também um aumento relativo de gastos na produção do passaporte. Por incrível que pareça, a alta do dólar parece não afetar os trabalhos e as emissões de passaporte. A procura continua sendo, se não a mesma, crescente, porque ela sempre vem num crescendo suave, mas sempre vai aumentando de ano para ano. Apesar do aumento de 65% no valor do documento, os consumidores não se sentem prejudicados e elogiam a qualidade e rapidez do serviço prestado. O procedimento aqui é bastante rápido, prático, em comparação com outros estados. Agendamento pela internet, atendimento na hora. Todas as vezes que nós precisamos, o atendimento sempre foi positivo. Só neste ano no Paraná, houve um aumento de 17% na procura pela emissão do passaporte. Isso reforça a ideia de que as mudanças não impedem que o consumidor realize suas viagens ao exterior. Olha, de uma maneira geral, não há um grande impacto, pelo fato de que é um valor muito pequeno comparado ao valor das viagens internacionais. Não representa nem 5% no montante. Claro que as pessoas não gostam de pagar mais por um serviço, mas enfim, não há um impacto significativo no número de emissão de passaportes. Veja a seguir o que é preciso para se candidatar às eleições de 2016.
A ação voluntária de escoteiros inspira a população a cuidar do meio ambiente. O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. Para milhares de jovens, a época de decidir o futuro. Os passos, os sorrisos, os abraços, os encontros, as tentativas, as quedas, o sucesso. Novidade na área da saúde vem do nosso estado. Crescer se torna inevitável. Um novo estudo mostrou resultados animadores. E se transformar pelo caminho, uma decisão. O Curitiba tem o único curso nessa área. Para cada escolha, a busca de um sentido. A equipe curitibana tem de ser uma das mais importantes competições do Brasil. Para cada transformação, um solo fértil. Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2016, candidatos e partidos já começam a se movimentar em Curitiba. As eleições para prefeito e vereador de 2016 parecem distantes, mas na verdade a corrida eleitoral já começou. Quem ainda não se filiou, mas pretende concorrer ao próximo mandato, tem até o dia 2 de outubro para efetivar sua filiação a um partido. De acordo com a lei dos partidos políticos, para se filiar, o eleitor precisa estar em dia com suas obrigações civis. E a regra para filiação varia de acordo com o estatuto de cada partido, mas nas ruas, a dúvida e a insatisfação ainda predominam. Não sei. Eu acho que deveriam ser mais bem analisadas, que não é qualquer pessoa que vai lá e deve se candidatar. Apesar das dúvidas que cercam a população, o número de coletivos juvenis voltados à política vem crescendo em 2015, devido à preocupação que os jovens têm manifestado sobre a atual situação política do país. A juventude, sempre que assume espaços de poder ou espaços públicos, precisa provar de que é capaz de não esperar o futuro para fazer as mudanças que acredita. E a juventude tem mostrado historicamente que tem capacidade para isso. A juventude derrubou um presidente da República no país, que foi Fernando Collor de Mello. Não esperaram o futuro. No presente daquela geração eles fizeram isso. O prazo para inscrição se encerra no dia 2 de outubro. Para mais informações, acesse o site do TRE. Meninos de 9 a 11 anos que já tomaram a primeira dose da vacina contra HPV já podem comparecer ao posto de saúde para tomar a segunda dose. O vírus é responsável por mais de 70% dos casos de câncer no decolo de útero e é a terceira maior causa de morte de mulheres no Brasil. No Paraná, a meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 250 mil meninas. Pequenas atitudes de cidadania podem mudar a realidade de uma cidade e a rotina de seus moradores. O grupo de escoteiros São Luís de Gonzaga, aqui de Curitiba, conseguiu mostrar isso na prática por meio de um projeto inspirador. O rio que antes era um incômodo agora passou a ser motivo de orgulho para os moradores da região do Rio Tarumã. O projeto chamado Ecopucu promove ações de conscientização com a comunidade há mais de 20 anos. As ações acontecem em parceria com os órgãos públicos e já reduziram em 90% a quantidade de bactérias que indicam presença de esgoto na água. Mesmo assim, o diretor de meio ambiente do grupo ainda não está satisfeito. Apesar de já ter havido uma melhora significativa nesses índices de poluição, o rio ainda não é um rio de classe especial. A gente vai lutar por esse rio e tentar despoluí-lo até que a gente consiga ver nadando aqui peixes e sapos. Caroline Duarte Bernardes, escoteira do grupo, participa ativamente do projeto. Dei alguns cursos para as crianças de como preservar o rio, algumas bases, alguns jogos, para as crianças que estavam no 1º até o 3º ano. A poluição dos rios também é um problema de saúde. Para Dirley Novicek, que mora próximo ao Rio Belém, o medo de contrair doenças é frequente. Algumas pessoas foram infectadas devido às enchentes, né, que dá, e daí, como tem muito rato assim aqui nas bordas do rio, assim, conforme dá enchente, contamina, a água contaminada sai para fora e a gente acaba tendo vários casos assim de leptospirose, né? A coordenadora da Secretaria de Saúde Ambiental de Curitiba alerta que o contágio de doenças provenientes da água poluída pode acontecer pelo contato direto com a pele,
bebendo ou lavando alimentos com a água contaminada. Manter sempre um controle de higiene pessoal, né? Evitando assim o uso de banheiros, enfim, sempre após fazer a lavagem das mãos, ter esse contato de higiene, esse critério, enfim, de higiene pessoal. Além disso, é importante que a ligação do saneamento básico seja feita corretamente para evitar que o esgoto seja despejado diretamente nos rios. Para mais informações sobre prevenção ou para denunciar as ligações clandestinas de esgoto, basta ligar para a Prefeitura de Curitiba através do número 156. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Curitiba temos sol com algumas nuvens e chuva em passageiro durante a tarde. A chance de chuva e a umidade do ar são de 60%, com máxima de 30 e mínima de 13 graus. Em Maringá, o tempo estará chuvoso durante o dia e a noite, com máxima de 27 e mínima de 22 graus. Em Foz do Iguaçu, o tempo permanece estável com sol e poucas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, com máxima de 31 e mínima de 23 graus. Já no litoral, o tempo estará ensolarado pela manhã e céu com poucas nuvens durante a tarde, com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No próximo bloco, conheça o esporte punhobol, que tem caído no gosto dos paranaenses. Curitiba avança no incentivo à leitura. Confira! O que faz você crescer são as experiências que ganha na vida. Para milhares de jovens, a época de decidir o futuro. Os passos, os sorrisos, os abraços, os encontros, as tentativas, as quedas, o sucesso. Novidade na área da saúde vem do nosso estado. Crescer se torna inevitável. Um novo estudo mostrou resultados animadores. E se transformar pelo caminho, uma decisão. E Curitiba tem o único curso nessa área. Para cada escolha, a busca de um sentido. A Curitibana tem de ser uma das mais importantes competições do Brasil. Para cada transformação, um solo fértil. Você sabe o que é punhobol? Esse esporte que parece brincadeira de criança conquista cada vez mais seguidores do Paraná e parte para o Mundial. Pouco conhecido no Brasil, o punhobol vem ganhando inúmeros adeptos no Paraná. Considerado precursor do vôlei, o esporte é praticado em um campo gramado e tem movimentos muito característicos. O punhobol é um esporte de 300 anos antes de Cristo, então é um esporte bastante antigo e o vôlei veio do punhobol. Então os fundamentos são parecidos, os toques são sempre com a mão fechada, né? Não é que nem no vôlei que você pode utilizar ambas as mãos, sempre com o punho fechado, não pode bater em qualquer parte do corpo que não seja o antebraço. E não tem o rodízio, e além de ser um esporte que eu acredito ser bastante dinâmico e que caiu no gosto da galera aqui do Curitiba. Por conta da colonização europeia, no sul e sudeste do Brasil se concentram os principais clubes de punhobol do país. Aqui em Curitiba já são dois, o Clube Mercês e o Clube Duque de Caxias, no bairro Bacaxiri. Então, o punhobol ele é na região sul porque é por causa da colonização alemã, né? Então é mais conhecido nas regiões de Curitiba, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Blumenau. Existiu uma equipe no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, tiveram campeonatos lá, mas por falta de incentivo acabaram se extinguindo. Assim como a maioria dos esportes amadores, o punhobol sofre com a falta de patrocínio. Para participar dos campeonatos, muitos atletas tiram dinheiro do próprio bolso para manter vivo o sonho de se profissionalizar. A gente tem mais contato, a gente tem os patrocinadores, digamos, de pequeno porte, que são geralmente as empresas que ficam ao redor do clube, ou de algum associado que tem essa empresa e que daí gosta do punhobol, já viu o esporte no clube e ajuda a nos patrocinar. Nós temos um patrocínio master hoje da Sanepar, que também ajuda a dar um bom incentivo para a gente. Apesar da falta de apoio, os clubes curitibanos vêm se destacando no cenário mundial. No mês de agosto, a delegação curitibana voltou com o título do primeiro campeonato pan-americano de punhobol, realizado nos Estados Unidos. Nesta noite temos 3 jogos pela Copa do Brasil e um pela Sul-Americana.
O Grêmio joga em casa contra o Fluminense, o Vasco enfrenta o São Paulo no Maracanã e o Palmeiras joga contra o Internacional. Pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense vai a Brasília para o segundo jogo das oitavas de final. Todos esses jogos ocorrem às 10 horas da noite. Um projeto aqui do Paraná quer incorporar o esporte ao tratamento de pacientes com algum tipo de deficiência física. Para iniciar esse processo, o Estado oferece algumas atividades nessa semana, em comemoração ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A Secretaria Estadual de Esportes promove nesta semana uma série de eventos alusivos ao paradesporto. Desde segunda-feira, atletas de todo o Paraná estão reunidos aqui no Hospital de Reabilitação em Curitiba para demonstrar algumas modalidades que estarão presentes em 2016 nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. A programação se encerra no próximo domingo, com uma caminhada de cadeirantes no bairro Bacaxeri. A largada está marcada para as 9 horas da manhã, em frente ao Batalhão de Infantaria Blindada de Curitiba. Curitiba é uma das cidades com mais projetos de leitura no país. Com a proximidade do Dia Nacional da Leitura, vale a pena relembrar o quanto contribuem na vida dos curitibanos. A prática da leitura vem se tornando cada vez menor entre as pessoas. Até mesmo pelo avanço da tecnologia passada aos meios de comunicação, essas informações são transmitidas de uma forma mais rápida e essa leitura é feita de uma forma mais fácil. Em Curitiba, há vários locais que incentivam a leitura, como as tubotecas, as casas de leitura e as bibliotecas nas praças. Buscando disseminar o acesso ao universo literário, a Prefeitura Municipal vem incentivando a população por meio de ações que promovam o hábito de ler. O objetivo é deixar as práticas de leitura cada vez mais desmistificadas para a população. Às vezes as pessoas têm uma sensação de que a leitura é algo isolado, algo elitista, muitas vezes, e a ideia é que não, que qualquer pessoa tem acesso a esse imaginário e a todos esses bens simbólicos que a leitura pode trazer para a gente. Né? Contações de história e rodas de leitura fazem o Portão Cultural, assim como outros locais do projeto, atingir todas as regiões e classes da cidade. Eu acho bacana mostrar para as pessoas, para o povo em geral, a respeito da cultura. Eu acho interessante. O Jornal Comunicare fica por aqui. Boa semana! Boa noite e obrigado pela companhia.